Boa tarde, queridos. Não temas, ele ressuscitou. Eu gosto muito desse texto, Mateus 28. O cristianismo é a única religião do planeta em que seu fundador está vivo. Já pensou sobre isso? É a única. Ele morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou. Na porta do seu túmulo lá em Jerusalém, onde dizem que foi o túmulo de Jesus, né, está escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou. E isso é a nossa esperança, que ele ressuscitou e um dia nós estaremos com ele. Então você precisa crer, né, que a morte não pôde deter o autor da vida. E ele disse em João 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto espiritual. Nós precisamos crer para que nós tenhamos vida, vida eterna. Não só vida nessa terra, uma vida com abundância, mas a vida eterna. E esse poder da ressurreição, ele continua no meio da igreja, no meio de nós, aqueles que aceitam Jesus. Ele ressurge relacionamentos, ele ressurge coisas que já estavam mortas, ele ressurge sonho, ele ressurge projetos, né? Há um poder na ressurreição de Jesus, porque quando ele ressurge, ele traz, e ele disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Então há um poder de atrair, há um poder de renovar, há um poder de dar vida àquilo que já está morto. Tá? Então não temas, isso nos gera alegria, isso afasta o medo, afasta o temor. Por mais que o cristianismo seja uma religião perseguida, sempre foi, a mais. Não se tem o número de cristãos que morreram na Roma, no Império Romano, se perde o número, não se tem um número, não conseguiu contar quantos cristãos foram mortos pelo Império Romano. Mas isso não fez a igreja desistir. Olha o poder da ressurreição. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais eles matavam pessoas para que negassem a fé, mais pessoas, ao ver outros sendo mortos, o poder da ressurreição ia lá e fazia na mente, no coração deles, eles aceitarem Jesus. Fazia não, era o poder que o Espírito Santo tem de mostrar para aquele que está vendo, para que estava vendo aquela cena, por que essa pessoa está morrendo? Por que essa pessoa está indo para a morte? Por um amor tão grande, que ele morreu por nós. Então mais pessoas se entregavam a Jesus. Então não temas nesse tempo, não temas pelo que estamos vivendo, não temas pelo que nós vamos passar, porque o poder da ressurreição, ele está vivo, ele está sentado à destra de Deus intercedendo por nós, ele deixou aqui na terra o seu Espírito e por isso você não pode ter medo. Se você está amedrontado, se você está preocupado, muitas vezes quando nós falamos dos sinais da volta de Jesus, tem pessoas que falam, eu fico com medo. Não tenha medo, não tenha medo. O poder de Jesus, a presença dele com você é que vai te ajudar a vencer, né? Então, Jesus, ele venceu a morte porque ele se entregou. Ele não precisou que ninguém forçasse ele a isso, né? Ele deu a vida dele por nós. Então, da mesma forma, nós precisamos, e ele espera que nós também demos a nossa vida, entreguemos a nossa vida para ele. Por que você não pode temer? Porque ao morrer, Jesus vence o poder da morte e o poder do inferno, tá? O poder do inferno está no mundo, mas de forma restrita e controlada. Porque Deus tem o controle. Jesus tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Quando ele morreu, ele toma esse poder para ele, essa autoridade para ele, né? E nós precisamos crer. Quando Pedro afirma que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aí Jesus fala para ele assim, Pedro, não foi revelação humana essa, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu.
e sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a igreja, ela está edificada nesse poder, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que a morte não deteve. Ele se entregou a ela porque era o plano de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter a justificação. Mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo. Ele passou por mais de 500 irmãos aqui na terra, né, que viram ele, depois dele ressuscitado, com um corpo glorioso. Um corpo que não mais era perecível, né, como o que nós teremos após a nossa transformação, né? E ele foi visto e ele caminhou alguns dias aqui ainda até ele subir, voltar para o lugar de onde ele havia vindo, né? E ele está lá, nos aguardando, porque muito breve ele vai nos chamar, ele vai nos buscar para estar com ele, né? Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque a igreja está firmada na rocha que é Cristo, nesse nome poderoso. E está muito próximo o dia em que todo joelho vai se dobrar, né? Todo joelho vai confessar. E eu gosto muito de Apocalipse, versículo 1, 17 e 18, que diz assim, ó, não temas, Jesus falando à igreja, falando para João, né? Eu sou o primeiro e o último, o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então saiba disso. Se você serve a Jesus, não fique com medo de ataques de demônio. Você tem que saber que o diabo ele tem poder. O diabo ele é legalista, mas ele é também ladrão e usurpador. Então você não pode dar brecha para ele que ele vai entrar. Mas se você não tem dado brecha na sua vida, não tenha medo. Jesus, o poder, quem manda nas portas do inferno e da morte é Jesus, tá? Não é mais o diabo. Foi por um tempo, mas agora não é mais. É Jesus. Ele tem na mão essas duas chaves, essa autoridade, para dizer quem morre, quem fica vivo e para dizer até que ponto o diabo age ou deixa de agir, né? Jesus, com a sua morte, ele aniquilou a própria morte, né? Portanto, se você hoje morre tendo Jesus, você só morre o corpo. Espiritualmente você não morre. Não. Você vai para junto dele, tá? Jesus padeceu por nós a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Então a morte de Jesus, além de nos salvar, o efeito dela é aniquilar o império do diabo. O império do diabo ainda tem ação no mundo por causa da soberania e permissão de Deus. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter todo o seu império travado, fechado, sem nenhum poder de atuar, tá? Então, não há mais o império da morte. Não. Havia antes da morte de Jesus, mas com a sua morte, ele aniquilou esse império, tá? E todos aqueles que vêm a ele não morrem jamais. E quem morre fisicamente entrou na vida verdadeira, na vida eterna. Então, queria deixar essa palavra para você não ter medo. Não tema, né? Não tema. A ressurreição de Jesus foi um palco de um grande terremoto. A morte de Jesus, né? Foi o palco de um grande terremoto. E a ressurreição também. Quando ele morre, há aquela fissura, né? Aquela rachadura no véu do templo ali, né? Que ele rasga. E quando ele ressuscita também, né? Para os guardas foi um pavor, né? Provocou medo, né? Mas para as mulheres, né? Trouxe consolo e grande alegria. Aquelas que tinham saído cedo, né? Para levar especiarias ali para colocar no túmulo, né? Saindo elas do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, tá? Então, eu disse ontem para uma pessoa, o que essa pessoa precisa é de uma revolução, um terremoto, de uma ação de Deus no coração dela para que a mente seja
descongelada, porque a mente está cauterizada pelo pecado. E Deus vai fazer isso. O poder da ressurreição está com a igreja, está conosco. E no grande avivamento nós veremos muitas mentes mortas espiritualmente, cauterizadas, nós veremos elas renovadas pelo poder da ressurreição. Então, o terremoto lá no sepulcro foi pavor para os guardas, que estavam ali vigiando. O Império Romano e os judeus pediram que vigiasse com medo de que alguém roubasse o corpo dele. Mas não precisava, porque o poder da ressurreição fez com que ele se levantasse. E as mulheres ficaram alegres e saíram correndo para contar para os discípulos, porque elas sabiam, elas haviam caminhado com ele, haviam ouvido ele dizer que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, tá? Então deixo para você, o poder da ressurreição tira de nós o medo, nos dá certeza, nos dá a garantia de que a morte espiritual e o inferno estão nas mãos de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, se inscreva aí no canal, deixe o seu like. Deus te abençoe grandemente.